Fala pessoal, beleza? Hoje no Papo Mutante contamos com a presença de Roberto Fideli, um dos maiores nomes agora da ficção científica e da fantasia no Brasil, que recentemente publicou uma obra genial, da qual eu quero muito falar no perfil, mas para aquelas pessoas que não te conhecem, Roberto, você pode se apresentar? Bom, como você falou, meu nome é Roberto Fideli, eu sou escritor de fantasia e ficção científica. O romance publicado se chama Rosa Azul. Eu publiquei duas histórias que pertencem ao mesmo universo, que é Nenhum Funeral para os Mortos, que é o que a gente vai conversar a respeito, publicado pela Dame Blanche. E o outro se chama Espírito de Fogo, que faz parte de uma coletânea chamada Fronteiras Siderais. As duas histórias estão interconectadas. E, né, é mais ou menos isso para falar da parte literária, né? Hoje eu trabalho como redator publicitário, também faço freela de leitura crítica, de preparação de texto, de revisão, todas essas coisas voltadas à profissão do texto. Aqui no Papo Mutante a gente tem esse ritual. Eu gosto de começar falando para o entrevistado que pode xingar à vontade, não tem restrição de palavras. Então, para deixar todo mundo à vontade, a gente gostaria de saber qual o seu xingamento mais utilizado. Meu xingamento favorito é um xingamento que não faz sentido, mas ele exprime tudo que você está sentindo, né? Que é puta que o caralho. Puta que o caralho é um xingamento que ele não faz sentido, mas ele expressa, né, exatamente o que você está sentindo naquele momento. Então, eu gosto que nós brasileiros a gente tem, porque quando eu já te entrevistei alguns estrangeiros e eles são muito sucintos, a resposta sempre fuck ou shit ou coisa assim, a gente é mais criativo no xingamento, é maravilhoso. não, brasileiro, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem é xingar. Com certeza, a gente tem notoriedade nisso. Exato. Bom, mas para conhecer um pouco mais do autor, do Roberto, além do xingamento, né, inovador que você traz pra gente, eu gostaria de saber qual foi a sua porta de entrada para o mundo do fantástico, para ficção científica, para fantasia, seja ela literária ou não. Uhum. Então, dá para ver aqui, pelo menos, que tem uma das muitas estantes de livros aqui em casa, né? Acontece que os meus pais são escritores de ficção científica, né? Meu pai é Roberto Souza Causa, ele tem mais de 30 anos aí de carreira publicando ficção científica, já foi publicado em 13 países, e na época que eu nasci, a minha mãe também era escritora de ficção científica, agora ela está aposentada nessa área, ela é médica, né? Então ela está atuando só como médica hoje em dia. Então eu cresci em volta dessas coisas, né? Fantasia, ficção científica e tal. Mas assim, se eu fosse apontar com o dedo, né, onde que eu acho que foi a minha porta de entrada, foi quando eu tinha uns 5 anos de idade, isso foi em 1997, e o George Lucas tinha feito uma remasterização de Star Wars, com algumas cenas inéditas, com uso de computação gráfica e tal, e meus pais conseguiram os ingressos para assistir num cinema aqui em São Paulo, chamado Cine Bristol. Era um cinema gigantesco, assim, tinha uns 800 lugares cada sala. Hoje a gente não tem mais cinema desse tamanho em São Paulo, né? Tanto que o lugar lá, acho que são umas 6 salas, onde tinha só 2. Mas assim, foi um evento, né? Teve show de laser, teve orquestra, teve distribuição de brinde, capacete do Darth Vader, do C3PO, um monte de coisa. E aí falei, pronto, o meu destino ele foi selado ali, naquele momento. E também meus pais me levavam muito ao cinema desde que eu era novinho, né? Então, por exemplo, eu assisti Titanic no cinema com 5 anos de idade, sabe? Teve um filme de Star Trek, acho que de 97 ou de 98, Star Trek Insurreição, que eles também me levaram a assistir. E aí pronto, a gente brinca que das duas uma, ou eu podia odiar o negócio, ou eu podia me apaixonar pela coisa. E aí acabei me apaixonando, né? E aí, isso principalmente no cinema, né? Indo ao cinema e tal, assistindo filmes que definitivamente não eram para minha faixa etária. Mas, assim, na literatura, eu sou da geração Harry Potter, né? Comecei a ler Harry Potter na escola, todo mundo lia, então a gente comentava muito, isso foi até antes de começar a ter os filmes, né? E aí meu pai, ele começava a introduzir outras coisas, assim, que ele achava que tinha a ver. Então eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, quando eu li O Jogo do Exterminador. Ele falou, se você gosta de Harry Potter, né, você vai gostar disso aqui, que é tipo uma academia, né, uma escola, só que num ambiente futurista e tal. E o Jogo do Exterminador é super um livro que não é para uma criança de 9 anos ler, né? Mas meus pais aí sempre me incentivaram muito a esse tipo de coisa, né? E acabei me apaixonando por ficção científica, por fantasia, por tudo mais.
Essa foi sua porta de entrada. Agora, um cenário hipotético. Chega um indivíduo ou uma indivídua que fala pra você: Roberto, eu não entendo nada de ficção científica e fantasia, mas eu quero muito conhecer. O que você recomendaria pra essa pessoa? Então, né, isso pode ser um pouquinho controverso, assim, mas quando a pessoa ela não tem o conhecimento da ficção científica e tal, o gênero pode ser muito intimidador. Então, eu recomendo começar com as coisas básicas. E às vezes, por exemplo, você pode pegar essas séries jovens que fizeram muito sucesso e tal, que se enquadram como ficção científica e sugerir como Jogos Vorazes, por exemplo, entendeu? Jogos Vorazes é ficção científica, é distopia, né? Então, isso serve como uma porta de entrada. E aí, né, alguns dos clássicos, por exemplo, O Robô é um livro fácil de ler. Ray Bradbury, eu sempre recomendo para quem não conhece ficção científica, principalmente Fahrenheit 451. Se a pessoa já é mais letrada, né, tem outros livros dele, né? Tem o E de Espaço, F de Foguete, que são livros mais fáceis de achar em sebo hoje em dia, mas também vale. Aí, se a pessoa já é mais letrada na literatura, não necessariamente na ficção científica, se ela já tem o hábito de leitura, aí eu recomendo, né, Flores para Algernon, que é absolutamente maravilhoso. O próprio Jogo do Exterminador, que é um livro, o primeiro livro da série, né, do Ender, é um livro fácil de ler, né? Então a gente começa com coisas mais fáceis. Depois que a pessoa vai pegando gosto, aí a gente recomenda, né, Ursula Le Guin, Philip K. Dick, né, o Duna, do Frank Herbert, que já são livros mais densos, mais complexos. Bom, uma coisa que eu queria saber, assim, com você, no caso, tendo dois pais que escreviam, né? Um ainda escreve, mas uma que escrevia. Existiu alguma forma indireta de pressão para você também escrever ou só para você partilhar dos gostos? Não, Ou te falar, não escreve? não. O que acontece é o seguinte, né? Eu tinha muito cultura de cinema mesmo, sabe? Então eu assistia muito filme assim vorazmente desde que eu era criança, no cinema, na TV, tanto faz. Então foi pelo cinema que eu tive contato com, sabe, Alien, O Oitavo Passageiro, Aliens do James Cameron, todos os filmes do James Cameron, né? Então Aliens, O Resgate, Exterminador do Futuro 1 e 2, o meu filme favorito dele que se chama O Segredo do Abismo, né? Matrix, animações japonesas, então Ghost in the Shell, Akira, sabe? Eu assistia de tudo. E a minha avó, ela tinha, quando ela estava viva, ela tinha um canal na TV a cabo chamado TCM, que era um canal de filmes clássicos. Então eu assisti coisas como O Dia que a Terra Parou, O Enigma de Andrômeda, A Mosca da Cabeça Branca, O Incrível Homem que Encolheu, obras maravilhosas de ficção, 2001, Onde Céu no Espaço, né? Blade Runner, todas essas coisas. E aí eu queria ser cineasta quando eu era criança. Eu queria ser o James Cameron brasileiro, né? Eu queria escrever esses blockbusters, sabe? Queria dirigir esses blockbusters de 300 milhões de dólares, etc. Porque é o tipo de história que eu penso quando eu estou escrevendo. Toda vez que eu escrevo uma história, eu falo assim, quanto que custaria para transformar isso em filme, né? E aí, quando eu estava com uns 17 anos, mais ou menos, eu comecei a me tocar que não ia dar muito certo, né? Não, esse aqui não é o país para isso. E os poucos cineastas latino-americanos que conseguiram, né, estourar, o Del Toro, o Cuarón, né, eles são casos muito excepcionais. Então eu tentei pensar de uma forma mais realista. Eu cursei jornalismo porque foi uma área que eu achei que ia ter mais oportunidade de emprego e tal. E aí no meio do caminho eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Desde que eu era criança, uma pessoa muito criativa, precisava dar vazão para isso, né? Como eu não sei desenhar, eu falei, ser quadrinista não vai dar certo. Embora eu ainda queira fazer curso de desenho para ver se de repente eu consigo, né, levar jeito com a coisa. E aí eu falei, bom, o que sobrou? Sobrou literatura, né? E meu pai, ele conhecendo todos os meandros assim, do mercado editorial e tal, ele falou, você se prepara. Nenhum deles nunca virou e falou assim, não faça isso e tal. Todos eles apoiaram muito as minhas decisões, eles ainda me apoiam muito e tal, mas nunca houve uma pressão propriamente dita para eu escrever literatura. Foi o caminho que eu encontrei, né? Sabia escrever desde cedo e tal, lia, né? Embora não com tanta afinidade depois que eu decidi que eu queria ser escritor e tal, mas eu falei, eu vou fazer isso aqui que eu acho que eu vou ter uma chance maior de contar as histórias que eu quero contar,
eu percebi que você tem um gosto para ficção científica, seja ela cinematográfica tanto como literária. A sua referência, o seu gosto, o seu padrão é é de outra geração, não é a geração atual. Eu vejo, eu falo com muitos autores, eu imagino que seu pai deve ser parecido, mas, por exemplo, eu converso muito com o Fábio Fernandes, que é da mesma geração do seu pai, de ficção científica, de escrever, e eu percebo que ele também é isso, né? Que ele também é uma pessoa que o gosto, né, onde ele fundamenta, assim, olha, a minha ficção científica é três pontinhos, é bem similar ao seu nesse sentido. Eu queria saber de você se tem produções contemporâneas alguma ou outra, um nome, uma obra em particular, que te instiga de forma similar. Sabe que isso é interessante? Porque não muito. Sendo muito sincero, são um sincericídio do Roberto aqui no Papo. Na literatura eu tenho tido muita dificuldade. Tá? Na literatura, a literatura contemporânea de ficção científica, particularmente, não tem me agradado muito, né, do que está vindo lá de fora e tal. Então, normalmente eu gosto de uma ficção científica. Por exemplo, o livro que eu mais gostei de ler de ficção científica recentemente foi Hyperion e a Queda de Hyperion. Esses são livros que têm a minha idade, né? Eles são do começo da década de 90. Aí, das coisas mais contemporâneas, assim, de literatura, o que eu gostei muito foi o Associação Judaica de Polícia, do Michael Chapman, que é um livro de 2006, por aí. Agora, o resto, porque eu gosto de ler os ganhadores do Hugo e tal, não me pega tanto quanto um bom Robert Silverberg, quanto um Clifford Seaman, que são os autores que meus pais me deram para começar a ler ficção científica. Fantasia eu já tenho gostado mais, né? Tem uma autora que eu adoro chamada Naomi Novik, que escreve super bem. A Robin Hobb, a série do assassino dela, ela tem mais ou menos a minha idade, mas ela chega até uma coisa mais próxima, o próprio Game of Thrones e tal, né? Agora, do cinema, por exemplo, tem tido coisa muito boa. Teve os dois Dunas do Villeneuve, teve o Arrival, né? A chegada dele é maravilhoso. O Filhos da Esperança, do Cuarón, de 2006, também é um dos meus filmes favoritos da vida, se não o meu filme favorito e tal. Mas eu talvez, para quem é contemporâneo meu, né? Talvez eu tenha um gosto por ficção científica um tanto quanto antiquado, assim. Não, é porque assim, eu acho que cinematograficamente falando, nós dois somos de idades parecidas. Pelo que eu entendi, acho que você é de 92 ou 93. Eu tenho 33 anos. E eu sou de 90. Então, cinematograficamente, acho que nosso gosto é bem parecido. As nossas experiências, você falando de ter ido no cinema e tudo mais, mesma coisa comigo e tudo mais. Literário, aí a gente pegou eras diferentes. Então, assim, eu comecei a visitar a literatura mais clássica da ficção científica muito depois. Demorou bastante para fazer isso. Então, assim, aí eu percebo, né? E como eu converso muito com autores, eu vejo, tipo, mais ou menos o norte. E eu concordo com você. Eu vou te falar que eu, sinceramente, eu acho que a ficção científica brasileira, na minha opinião, tá dando de lavada na literatura de ficção científica no exterior, na minha opinião. Sabe que eu acho, assim, que nós estamos... eu tô vendo muito exponencialmente assim os gêneros da ficção científica que a gente chama de hope punk ou solar punk, etc e tal, que eu sinto que são uma reação a um mundo cada vez mais caótico e tal. Então esse é um tipo de ficção científica otimista que o pessoal está tentando trazer, e eu confesso que eu não gosto tanto. Então, não é que eu gosto de uma ficção científica pessimista, mas eu gosto de uma literatura mais tiro, porrada e bomba. Que não tem me agradado tanto ultimamente, né? Principalmente da literatura estrangeira, claro. Sim, né? Não, sim. Antes da gente começar a falar particularmente sobre literatura, eu vou fazer uma pergunta, mas eu gostaria de fazer um adendo antes. Você não citou na sua apresentação, eu acredito mas você também já teve um canal no YouTube, né? Já. O Who's Geek. E eu gostaria de começar falando para você já sabe disso, mas assim, agradecendo a existência do Who's Geek. Vocês não publicam mais lá, acho que a última publicação foi o ano passado e já vocês não estavam publicando. Então, assim, mas o Who's Geek, pra mim, é um canal referência até hoje, porque é importante falar isso para as pessoas, inclusive pra galera que quer saber sobre ficção científica,
eu sinto que vocês falavam de ficção científica de uma forma que eu não vejo muita gente fazer e que eu gosto muito, e eu tento, da minha própria forma, produzir algo parecido. Que vocês, por exemplo, os quadros onde você falava de literatura de ficção científica era com uma profundidade que eu sinto que às vezes as pessoas hoje tendem a não fazer. Eu sinto que o algoritmo dita muito o que as pessoas falam nas redes sociais e muitas resenhas, na verdade, são mais sinopses, com caras e tudo mais. E eu gosto que você não só abordava uma gama de livros que eu gostava, que eu gosto muito, é grande pra caramba, é muito extensa, mas você dava uma profundidade ao que você falava que eu também sinto que hoje não é tão presente em todos os lugares que se fala. Então, eu devo muito, eu pesquiso quando eu vou fazer entrevista e tal, falar de algum livro, eu sempre procuro, e por incrível que pareça, quase sempre é do Rusgui que aparece pra mim, olha, que interessante, vou lá ver. Então, obrigado pelo Rusgui, que acho que foi de muita ajuda pra mim. E pra gente continuar, eu gostaria que você falasse um pouco do Rusgeek também, de como surgiu esse projeto e por que hoje não é mais parte da sua vida. Como eu falei, né, eu tinha uma cultura muito cinematográfica e tal, até a hora que eu falei, poxa, não vai rolar fazer o... Assim, eu poderia ter seguido carreira no audiovisual e tal, mas eu não acho que eu ia conseguir fazer as histórias que eu queria fazer no audiovisual, né? Aí que eu falei, bom, o que me sobra? Sobra a literatura. Parece, né? Sobrou isso aí, tá, vou pegar. Não, gente, por favor, né? Eu amo literatura e tal, mas foi a ferramenta, né? Foi o meio que eu encontrei que eu falei, eu consigo fazer isso aqui, né? Só que aí eu falei, bom, eu não vou me lançar a escrever literatura de gênero, fantasia, ficção científica e tal, sem conhecer a literatura. E aí, na época, né, a minha namorada, que é muito apaixonada, né, até hoje por literatura, tanto que ela tem uma agência literária e tal, ela estava querendo criar um canal para a gente conversar sobre literatura que a gente gostava e tal, e aí a gente juntou, né, o útil ao agradável, e criamos o Rusgeek para falar sobre ficção científica com profundidade, com propriedade, para quem não conhecia, né, eu queria se interessar por ficção científica e tal. E aí eu criei o Clássicos da Ficção Científica, que era um bloco, né, dentro, a gente falava de fantasia, a gente falava muito de Brandon Sanderson, que é outro ator de fantasia que eu gosto muito e tal. Mas aí a gente criou o Clássicos da Ficção Científica para falar só sobre livros de ficção científica, mas não só clássicos, né? A gente falava de qualquer obra da literatura de ficção científica que a gente achasse pertinente, que tinha alguma relevância histórica e tal. E só que assim, né? O que eu acho, e acho que essa é uma coisa que pode conversar com muitos produtores de conteúdo que fazem conteúdo para o YouTube e tal, é que eu sentia que o canal ele não estava abrindo as portas que eu queria que ele abrisse, né? Não estava se tornando uma coisa que eu sentia que a gente poderia fazer para ter renda, né? Então, transformar isso aqui num trabalho que vai trazer a renda que um trabalho formal traria e tal. Muita agressividade, né, na internet, que era uma coisa que pegava muito, né? E aí eu comecei a sentir que aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu gostava de fazer, né? Mas eu comecei a pensar que, assim, talvez eu devesse realocar minha energia para fazer outras coisas. E aí eu falei, tá na hora de eu começar a escrever a minha própria literatura. E eu falo, gente, se um dia eu ganhar na Mega Sena, é sério, se um dia eu ganhar na loteria, eu não vou falar, né? Mas haverão sinais. E um desses sinais é que aí eu falo, bom, agora eu posso me dedicar ao canal e à literatura, né? Hoje em dia eu tenho um emprego formal, como eu falei, eu sou redator publicitário, e aí até tinha vontade de voltar com o Rusgeek, mas não é possível por questões de tempo. Aí eu falo assim, bom, o que eu vou fazer? Trabalhar e escrever literatura ou trabalhar e fazer o canal? Aí eu falo, trabalhar e escrever literatura, que me parece que faz. Porque eu falei, se eu vou sofrer, então eu vou sofrer fazendo as minhas próprias histórias, né? Se um dia as circunstâncias permitirem, entendeu? Eu volto com o canal, sim. Por enquanto não é possível, mas se um dia encontrar uma maneira de transformar aquilo numa coisa rentável, ou entrar um dinheiro de fontes inesperadas e tal, aí é outra conversa, né? Mas a vontade de voltar com o canal tem, sim. Bom, agora falando mais de literatura,
né? E vamos começar pela literatura nacional. Eu vou te fazer agora uma pergunta, uma não, duas, mas que são ruins, eu sei. Não ruins no sentido do valor da pergunta, mas de colocar você em uma situação delicada, principalmente você sendo filho de autores. Mas eu gostaria de saber se você pudesse indicar pra gente uns três autores, três, quatro autores brasileiros que você falaria assim, galera, acompanha essa galera que tá produzindo coisa foda. Não, tem mais que três, né? Muito Então, mais. primeiro lugar, com certeza, sem sombra de dúvida, Braulio Tavares. Braulio Tavares é, para mim, não só o melhor escritor de ficção científica brasileiro, como talvez um dos melhores escritores brasileiros em atividade. Ele tem uma literatura muito diversa, ele faz literatura de cordel, ele faz letra de música, é um cara super, né? Tem um escritor que eu acho que ele é do Rio de Janeiro, tá? Então eu coloco o acho, porque aí se alguém for me corrigir, eu falo, não, mas eu falei acho antes, né? Que é o Ricardo Labuto Godin. Ele é um cara que escreve uma literatura de ficção científica com ideias bem interessantes. Ele tem um livro chamado Corrosão. Depois ele publicou um livro chamado Pantocrator, eu acho, que vale a pena dar uma olhada, né? A gente tem alguns escritores como Renan Bernardo, como o Rodrigo Ortiz, que estão mandando super bem, né? Eu sei que parece nepotista, mas eu gosto muito da literatura do meu pai, Roberto Souza Causo, né? Tem uma novela dele chamada O Par, que para mim é uma das melhores obras de ficção científica brasileira. Aí tem, né? É que eu falo assim, das pessoas que eu acompanho, do público feminino, as autoras trabalham mais com fantasia, mas aí a gente tem Cristina Lazartes, tem a Ursula Mackenzie, tem a Ana Martino, que publica mais fantasia, mas também publica ficção científica, que publicou Neo Funeral. Eu acho ela uma grande escritora, e eu falo isso para ela muito antes de ela me publicar, então não tem aquela coisa e tal, né? A minha mãe hoje é considerada uma das escritoras clássicas de ficção científica brasileira, né? Tem a Ana Rush, tem um monte de gente aí que está fazendo ficção científica bacana. Bom, e agora, outra pergunta chata que eu vou te fazer. Eu gostaria que você falasse pra gente o que você acredita que a ficção científica ou a fantasia, vamos ficar na ficção científica, que a ficção científica brasileira faz de melhor e no que ela poderia melhorar. Tá. O que eu tenho visto são as pessoas, os autores estão pegando elementos da nossa cultura, né? O afrofuturismo brasileiro é bem interessante, está pegando, né, a cultura de matriz africana, pessoal que usa folclore dentro da ficção científica e tal, de maneiras interessantes. Eu acho isso bem bacana. Mas o meu medo, que é uma coisa que eu não falo muito em público, né? Mas assim, embora eu ache isso tudo muito bacana, acho que tem que usar mesmo, acho que a nossa cultura é muito rica, muito vasta, muito diversa, então por que não utilizá-la e tal? É que eu fico com medo que essa busca por uma certa brasilidade no texto acabe gerando um tipo de arquétipo, né? Ou de clichê, não é bem a palavra que eu queria, mas alguma coisa nesse sentido, né? Reducionista do que é ser brasileiro, ao invés de você apresentar personagens e situações complexas dentro do contexto brasileiro. Para não generalizar, mas para falar, né, o que eu tenho percebido em alguns. Eu gosto muito de literatura nacional, de ficção científica e de fantasia, eu falo muito no perfil, mas tem alguns perfis, e desses eu nunca vou falar, porque eu não criei a plataforma para falar mal de livro nenhum. Então, se eu não curtir muito o livro, eu não vou falar dele no perfil. Mas tem alguns que eu leio e tudo mais, que eu até gosto da premissa, da proposta, conceitualmente da ideia, mas eu sinto que tem gente que tem uma certa dificuldade em construir personagens que sejam complexos. Então, me parece que eles. Tem gente, alguns autores e autoras, que seguem uma fórmula que eu considero meio que maniqueísta, onde tipo, você já sabe quem que é o mocinho, a mocinha, o vilão, a vilã, através justamente de uma série de arquétipos que eles estão usando de uma forma. Arquétipos são importantes, tá, gente? Mas seu personagem, eu sinto que ele precisa ser mais do que o arquétipo. O arquétipo pode nortear. Falar, olha, identifiquei mais ou menos a pegada do seu personagem. Mas ele tem que ser além dele. Então eu sinto falta disso com certeza. Eu acho que
corre esse risco real mesmo. Agora, para falar de algo que eu gostaria muito de estar falando mesmo, que é motivo de eu ter te convidado, eu já acompanho o seu trabalho, foi um insight sobre o Mutante Literário. O Mutante Literário é relativamente recente, mas a minha primeira parceria foi com a editora VEC, e foi justamente quando você estava lançando seu livro Rosa Azul, né, Academia Rosa Azul. Então, desde aquela época, eu né, já sabia mais ou menos quem você era. Eu não sabia que você era filho do Roberto Causo, mas sabia que você, né, tudo mais. Mas Nenhum Funeral para os Mortos foi, sem sombra de dúvidas, um livro que me pegou. Sim, eu achei ele sensacional. Eu vou falar pra você logo, porque eu não gosto de... Não vou fazer mistério. Assim, não tenho dúvidas que ele vai estar na minha lista de melhores leituras do ano. Eu já tinha lido há um tempo atrás e eu reli de novo semana passada, porque eu fiquei muito instigado, de verdade. E falando um pouco sobre essa sua questão cinematográfica, eu acho que é um livro muito cinematográfico em alguns elementos. Eu consigo visualizar muita coisa ali. E eu te convidei porque eu queria falar desse livro. Eu fiquei muito impressionado com a sua narrativa. E eu quero agora que a gente fale dela e destrinche ela, para que, primeiro, pessoas que tenham lido possam, né, ver um pouco dos nossos insights, e quem não leu, que leia, porque se não leu, eu vou ficar puta. Para começar, eu gostaria que você nos desse uma breve sinopse do livro, para que quem não está inteirado ainda se fique por dentro. Bom, é a história de uma mulher chamada Carol, que depois de muito tempo, muito esforço, agora ela é casada, tem 2 filhas, ela acha que ela encontrou uma medida de equilíbrio com a mãe dela, com quem ela não se dava muito bem, historicamente, né? Só que esse equilíbrio ele é destruído quando a mãe dela é acusada de ter cometido crimes de guerra durante um período chamado de a Segunda Revolta de Marte. E a Carol fazia a menor ideia que a mãe dela tinha atuado durante a Segunda Revolta, que a mãe dela era piloto de caça, etc. e tal. E a mãe dela vai ser julgada por esses crimes, então a gente acompanha a narrativa dividida em 2. Uma acompanhando a Carol no presente, contando como, né, que a mãe dela está sendo julgada e como isso acaba redefinindo a própria identidade da protagonista e como ela está inserida dentro dessa situação política interplanetária, e a outra no passado contando os eventos que levaram a mãe dela a cometer esses supostos crimes. Para começar, eu vi algumas pessoas comentando, descrevendo seu livro como uma ficção científica militar. Eu não acho necessariamente que isso está errado, porque existe o elemento militar na obra, mas eu gostei de uma descrição que você mesmo deu no final do livro. Tem uma parte muito interessante que você fala sobre as suas referências, e fala bastante coisa, na verdade, da obra e da sua vida. E você define o livro como um drama familiar com elementos de FC, que eu acho que é muito correto. O seu livro, ele equilibra muito bem o elemento intimista de uma relação familiar, de um conflito de uma mãe e filha, com momentos de tensão, de ação, de conflito. E eu acho que isso é algo difícil. Eu vou citar um exemplo, talvez esdrúxulo, mas eu acho que vai explicar bem o que eu tô sentindo, que assim, as obras, por exemplo, de John Scalzi, que seria um grande nome agora da ficção científica militar, ele é claramente ficção científica militar. Tem um sentimento, existem momentos tocantes na obra? Existem, mas o livro é uma ficção científica militar no sentido tiro, porrada e bomba. É isso, é pancadaria e tudo mais. Eu queria saber de você, primeiro, como você consegue essa façanha. Existe um momento onde você fala, putz, aqui eu acho que eu peguei pesado, preciso recuar um pouco pra não ficar muito explosão, né, muito... E depois, assim, por que a relação entre ação, ou, por exemplo, o conflito armado com uma relação familiar e por exemplo, cenas de uma mãe e uma filha sentadas conversando sobre traumas e passado e tudo mais? Bom, respondendo a primeira pergunta, tem momentos assim que eu falo que eu preciso dar uma trabalhada, uma editada e tal, para encontrar um certo equilíbrio, mas minha maior preocupação no caso desse livro era uma relação do melodrama e tal, para não pesar muito a mão nesse sentido, né? Algum tempo atrás, estava assistindo, a gente tem TV a cabo aqui, né? Estava assistindo um documentário falando sobre ficção científica no geral, assim, e aí tinha um cara falando de um filme chamado Distrito 9, que é um filme sul-africano que estreou em 2009, junto com o Avatar lá, do James Cameron e tal, que o cara falava assim, que era um filme que tinha ação, tiro, porrada e bomba, mas ele também tinha o comentário social, ele também tinha as ideias de ficção científica, e ele falava assim, eu sou egoísta, eu quero tudo, eu sou guloso, eu quero todas essas coisas, e eu sou mais ou menos assim, eu gosto muito de ficção, porque eu falei, né, eu cresci assistindo os filmes do James Cameron,
eu gosto muito de ficção científica com ação, com aventura, com tiro, porrada, bomba, mísseis e caças a jato e robô gigante, que quer que seja. Mas eu também gosto desse elemento mais intimista, né? De você trabalhar os personagens. Então, e eu gosto de brincar com gêneros diferentes, sabe? Dentro de uma mesma história. Rosa Azul, a Academia de Magia para Garotas, faz isso. Então, ele é parte uma história de romance, ele é parte uma história de escola de magia, e ele é parte uma história de guerra, porque a guerra acaba se tornando um signo fácil de trabalhar quando você quer essa aventura, quando você quer essa ação, essa pancadaria e tal, mas ela também te traz alguns elementos interessantes de se analisar que só existem no contexto da guerra. Né? Então tem um filósofo chamado Chris Hedges que fala que a guerra é uma força que traz significado para as nossas vidas. A gente tenta evitar ela a qualquer custo, mas certas relações que são construídas na guerra, elas só existem dentro daquele contexto. E eu gosto de explorar essas coisas. Né? Então acaba virando uma mixórdia de elementos diferentes, né, com os quais eu estou tentando ali trabalhar ao mesmo tempo, e eu fico muito feliz, né, quando você fala que deu muito certo, que eu consegui equilibrar tudo e tal, porque na hora é mais natural do que parece, sabe? Você tem essa história para contar, e agora eu vou tentar contar ela o melhor possível. É na hora de editar que a gente começa a ver todos os problemas, né? E falar, não, aqui eu preciso dosar um pouco, aqui eu preciso enxugar um pouco, né? A própria Ana falou, vamos enxugar um pouquinho as histórias, os momentos de ação e tal, porque o que é mais importante mesmo é o drama familiar que está inserido nesse contexto. Vamos partir do pressuposto que sua obra seja também uma ficção científica militar, né? A maioria das ficções científicas militares, eu aqui, por exemplo, citando Scalzi, o próprio Heinlein, o cara que escreveu Guerra Sem Fim, agora não lembro o nome dele agora. Isso, ele mesmo. É muito comum, não exclusivo, mas é muito comum na ficção científica militar, o conflito espacial ser entre humanos e outra espécie. Não é o que você faz. Você aqui cria um cenário que existe, né? Mas de conflito de humanos contra humanos, né, num futuro espacial. Aí eu gostaria que você falasse um pouco por que dessa escolha, né? E o que você não poderia ter abordado caso fosse humanos contra alienígenas. Para eu escrever uma história de ficção científica de humanos contra alienígenas, eu sinto que eu ainda preciso dar um passo como escritor, além do que eu tô, para conseguir entender quem são esses alienígenas, né, qual que é a cultura deles e tal. E assim, é interessante você mencionar todos esses autores e falar do aspecto militar da minha ficção científica, porque quando eu leio ficção científica militar, eu normalmente não gosto. Uma das coisas que eu não gosto, justamente, é esse inimigo que aparece muitas vezes na ficção científica militar como uma amálgama, né, de alguma coisa com o qual nós temos que lutar. Quando eu assistia Star Wars, desde que eu era novo, uma coisa que me incomodava, eu falava assim, quem são esses Stormtroopers? Sabe, quem são essas pessoas que nossos heróis estão ali matando a rodo, né? Não é que eu estou defendendo o Império, pelo amor de Deus, né? Mas eu gosto de entender as relações complexas que existem entre esses dois lados da guerra, né? Então, quem são essas pessoas que estão atrás dos capacetes dos Stormtroopers, que estão ali empilhados, né, no chão, conforme os protagonistas estão passando por lá? Então, quando você faz uma história de ficção científica onde humanos estão em guerra com humanos, você consegue trabalhar esses temas um pouco melhor. De que lado que eu tô, porque um dos elementos que mais me incentiva hoje a trabalhar ficção científica, que eu estou escrevendo um romance novo, que também é ficção científica, é um romance mesmo, não é uma novela, né? É a degradação do meio ambiente. Então, porque eu acho que o Brasil é um pivô, né, da discussão sobre preservação ambiental, hoje no começo do século XXI. E aí você começa a pensar assim, bom, o mote de que nós fomos buscar exploração espacial, colonizar outros mundos, porque nós esgotamos os recursos naturais aqui da Terra, é um mote muito comum. Mas aí você começa a pensar assim, bom, então para onde que nós vamos e quem são esses peregrinos que vão colonizar outros planetas e tal? Qual é o lugar deles dentro do nosso sistema solar, ou do ecossistema humano que a gente levou para as estrelas e tal? E aí começa a pensar, bom,
O planeta mais próximo é Marte. Tem muitas histórias de ficção científica sobre colonização de Marte, então é mais fácil de trabalhar. E aí você começa a pensar, quem são esses marcianos? Né? Qual é a relação deles com o planeta natal? Que é uma coisa que a própria Ana Martino trabalhou no livro dela lá, o Fortunato Poeira, né? Quem são essas pessoas, né? Como elas são vistas para nós que ficamos aqui na Terra? Também é uma coisa que eu acho que eu provavelmente puxei. Porque eu coloco esse acho, porque assim, é tanta coisa que a gente acaba puxando, a gente nem sabe de onde, mas, por exemplo, do próprio Blade Runner, né? Porque Blade Runner, quem mora lá no planeta do Blade Runner é a galera que sobrou, né? A galera, o resto que pôde foi embora, foi para os outros mundos e tal. E quem sobrou é aquela turma lá. Como é que aquela turma se sente com relação àqueles que se foram e vice-versa, né? Então são todas coisas que eu acho interessante explorar no que nós diríamos que são os primeiros passos da nossa jornada rumo ao cosmos. Trabalhar alienígenas dentro da ficção científica, para mim, é você trabalhar com o signo do outro, né? Ainda preciso estudar um pouco mais, ainda preciso ler um pouco mais, né, para construir um outro que não seja muito simplificado, como a gente vê. Não que eu não goste, por exemplo, do Tropas Estelares, do Heinlein, né, ou do Guerra Sem Fim, do Rodman e tal, mas tomar cuidado para não transformar esse outro numa amálgama, né, daquilo que a gente quer que ele esteja representado lá, né. A sua obra toca muito em temas sensíveis da nossa atualidade, como o próprio ambientalismo, colonialismo, racismo, preconceito. Você tem um arco muito bonito com a protagonista, em um processo dela entender que ela era beneficiada de uma certa visão preconceituosa, de como era fácil para ela aceitar essa visão porque não atingia ela, e esse arco todo de compreensão dela é muito bacana. Você insere dentro da sua narrativa vários conceitos atuais da nossa sociedade, vários temas, pautas de disputa e de conflito político. Aí eu queria saber de você, primeiro, como você enxerga a ficção científica como ferramenta de debate ou de discussão de temas sociais? E segundo, como você vê, de forma mais ampla, a relação da arte com a política? Porque existe muito uma visão cebosa, principalmente no meio nicho nerd, de que tem que separar, sabe? Não, eu, particularmente, não concordo com essa lógica, e eu gostaria de saber o seu insight, sua visão sobre isso, tendo em vista que sua obra é muito política. Tem uma palavra em inglês chamada preaching, né? Que é uma coisa que eu tento evitar o máximo que eu posso na minha literatura, né? Então, essa coisa de você ficar pregando a sua ideia, pregando na cara do leitor e tal. Palestrinha. A palestrinha, né? Do seu ponto de vista, etc e tal. É uma coisa que eu tento fazer um esforço consciente para não deixar acontecer. Agora, eu dou um curso, né? Eu esqueci de falar tudo para vocês sobre mim no começo lá, né? Porque eu não sei me vender. Eu trabalho com publicidade, eu sou um péssimo marqueteiro de mim mesmo, né? Mas eu dou um curso na Faculdade Casper Libero, que é onde eu me formei aqui em São Paulo, chamado Jornalismo Geek. E uma das aulas é falar justamente sobre os gêneros literários, porque o pessoal da comunidade geek tal não tem tanta, não conecta muito a literatura com a cultura pop, né? A cultura pop não gosta muito de se associar à literatura porque acha que a literatura é muito snob, e a literatura é muito snob, portanto não quer se associar à cultura pop. Mas eu falo, não, tudo que a gente consome em termos de cultura pop advém da literatura, do mito, da fábula, por aí vai. E aí, quando eu falo para o pessoal sobre ficção científica, eu falo que a ficção científica é mais que um gênero, ela é um método de interpretação do mundo. Então, o que ela faz? Ela coloca uma lente côncava ou convexa, aí o pessoal da matemática vai saber me dizer qual que é melhor, que distorce um pouco a nossa realidade. Então, aquilo que é familiar para a gente se torna estranho e aquilo que é estranho se torna familiar. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha com os signos da ficção científica para representar questões que são, né, do nosso tempo, da nossa condição humana e tal. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, porque eu já ouvi muito isso, falam assim, eu não gosto de história sobre robô. Eu falo, mas ficção científica não é uma história sobre robô, uma história sobre pessoas. Só que o que você faz? Você usa o signo do robô para falar sobre temas como escravidão, como segregação,
racismo, esse outro, né, que a gente desumaniza e tal, por N motivos, né? Então a ficção científica, ela tem essa capacidade de distorcer a nossa realidade um pouco, né? E muitas vezes destrinchar certos arranjos sociais, que em outros modos literários isso não é possível e tal. Então, a ficção científica, como método, ela é muito bacana para você tratar de temas sociais. Você usa, né, o campo da metáfora, né, que é um campo que as pessoas não necessariamente conhecem ou sabem interpretar e tal. Então, a gente tem que ensinar, né, explicar como é que funciona. Então, é meio impossível você dissociar uma coisa da outra. Eu acho que é impossível você dissociar a arte em geral, ainda mais literatura, e ainda mais uma literatura que busca ser tão disruptiva como é a ficção científica. A ficção científica ela já vem com essa proposta, assim, nós vamos pegar e desarranjar os arranjos, né, que constrói o mundo e a sociedade onde a gente vive. Da política, entendeu? Eu não sei de onde vem esse discurso. Na verdade, eu sei, mas tudo bem. De que uma coisa está separada da outra e tal. Não, né? Quando a gente produz arte, nós imediatamente estamos inseridos num determinado contexto. Então, mesmo que você vire e fale assim, eu não vou atacar certos problemas diretamente, certas questões políticas diretamente, elas ainda vão aparecer na obra que você está produzindo, independentemente de qual seja. Então, não é uma coisa que dá para você dissociar e falar assim, não, isso aqui é arte, isso aqui é política, são coisas totalmente distintas, né? Agora, o que eu tento não fazer é não deixar a minha literatura muito preach, muito pregadora, muito esfregar na cara do leitor, etc e tal. Que é uma coisa que a gente vai trabalhando, aperfeiçoando com o tempo, né? Mas não existe isso, assim, não, sabe, isso aqui é política, isso aqui é arte, elas não se misturam, sabe? Mesmo que você, né, essa coisa que a gente chama de ideologia, que se tornou um termo guarda-chuva para tudo que eu não concordo, né? Eu não concordo é ideologia isso, ideologia aquilo e tal. Mesmo que você faça um movimento contrário, você acaba escorregando numa outra forma de ideologia, né? Sim. Então, no fim, não dá para se escapar. Ainda bem que nessa pegada sobre política, uma das... acredito que você está de acordo comigo, que a gente já conversou sobre isso um pouco. Uma das grandes obras recentes para mim sobre política e ficção científica é Andor. Eu sou apaixonado por Andor. Eu me pegou muito Andor, e eu, para você ver, ter uma noção da proporção de quanto eu gostei do seu trabalho, eu pensei muito em Andor quando eu li o seu trampo, num sentido muito bom para mim. E em particular, algo que você faz no seu trabalho que me chamou muita atenção e que me fez pensar em Andor pra caramba. Que assim, o seu livro trata sobre uma civilização que está em conflito. Está em um conflito muito intenso, e tudo que está acontecendo na obra é meio que o acúmulo de várias falhas, talvez humanas, atuais, e que culminam num evento grande. E o que está sendo conversado, está sendo dialogado dentro dessa obra é muito sério, é muito trágico. E sem dar muito spoiler, embora o final ele tenha um tom pesado, eu senti um quê de esperança, principalmente com algumas das falas que acontecem lá. Me lembrou muito ao monólogo do Lúthien, né, de Andor, né, que é interpretado pelo Stellan Skarsgård. Que é esse discurso de, olha, não sei se eu vou ver o resultado do que eu tô fazendo, mas eu acredito que é bom e eu espero que, né? Então essa relação de entender uma realidade cruel, mas almejar por uma coisa melhor, tá muito presente no seu livro. Eu gostaria de saber de você, como você balanceia falar de coisas trágicas e cruéis e finalizar com um tom que eu não vou dizer que, ai, que alegria, deu tudo certo, porque não é, mas com um tom de, olha, continua, sabe, vambora. Qualquer um que me conhece vai concordar com isso, que eu não sou a pessoa das mais otimistas, né? Por isso, talvez eu acho que eu não goste muito do Hope Punk e do Solar Punk e tal, que me parece um falso otimismo, sabe? Não, a realidade das coisas é tal, e assim, existe esperança, existe, mas ela não é assim tão simples de alcançar, né? Que o livro ele vai acabar falando, né, Um Funeral para os Mortos, vai acabar falando da natureza cíclica dos erros que a gente comete, né?
que vai se apresentar tanto no macro da história quanto no micro da história. Porém, né, a gente trabalha com as pequenas vitórias que a gente consegue, né, e almeja um futuro melhor, é claro. Eu sinto que na nossa sociedade atual, e isso tem sido passado de geração em geração, é que a gente vive numa sociedade muito imediatista. Eu não quero falar que é tudo culpa do capitalismo, mas do lucro imediato, da expansão, como é que fala? Da exploração, né, imediata, a qualquer custo, sem pensar naquilo que vai acontecer lá na frente, tal. E às vezes a gente precisa plantar coisas que a gente não vai viver para ver elas germinarem. Mas a gente precisa plantar assim mesmo, que é mais ou menos o que o Lutem fala no Ender. Eu estou trabalhando por um nascer do sol que eu não vou testemunhar. Então, então o livro ele também fala um pouco dessa necessidade de você plantar coisas que só vão germinar num futuro que pode ser que a gente acabe não lendo, mas a gente ainda tem uma responsabilidade de plantar essas sementes para que as próximas gerações colham os frutos, né? E isso é uma antítese ao pensamento que a gente tem visto hoje na nossa sociedade, de exploração, de expansão, de lucro imediato, de tudo para agora, e tal. Tá, mas e o futuro? Não sei, eu não vou estar vivo para ver como é que vai ser, não é problema meu. Opa, não é bem assim, né? E a ficção científica, por também tratar, porque ela não é só isso, mas por ela também tratar das questões do futuro e tal, ela se torna um palco fértil para a gente trazer esses questionamentos para a obra. Bom, e como você está falando na sua obra de guerra, eu me levanto uma outra série de reflexões, porque eu acho que qualquer mídia de entretenimento que fala de guerra, tem até a fala de um diretor famoso, que eu não me recordo o nome dele, que ele fala que todo filme anti-guerra, na verdade, é pró-guerra, glorifica a guerra. E realmente, eu acho que toda mídia que fala de guerra, por mais que ela tente mostrar a tragédia, etc, tudo, mas de forma indireta, ou às vezes nem tão direta assim, acaba, na verdade, exaltando ela, mostrando como ela é épica, gloriosa, e como o heroísmo, etc. E eu acho que você navegou de uma forma com o cenário de guerra que eu respeito muito. Porque, embora tenha as cenas do conflito e tudo mais, a ênfase que você deu aos personagens fazem o meu coração chorar. Como manejar, quais cuidados você precisou ter para falar de guerra sem cair nesse buraco de olha os heróis e os vilões e os mocinhos e as mocinhas e acabar fazendo algo superficial, talvez? Bom, eu trabalho com duas coisas e normalmente eu trabalho com isso na minha literatura em geral, né? Que é o micro e que é a perspectiva. Então, quando a gente trabalha escrevendo sobre perspectiva, a gente pode ter múltiplas perspectivas, né? A gente precisa pensar como cada um desses personagens enxerga a situação que ele está vivendo e cada um deles pode enxergar de maneiras diferentes. Quando a gente trabalha com isso, que a gente vai afunilando assim, né? Então a gente sai do macro e a gente vai cada vez mais específico até a gente chegar na perspectiva individual da personagem. Essas questões políticas não interessam, né? O que interessa para essa personagem? Chegar ao próximo dia com vida. O que interessa para essa personagem? As pessoas que estão do lado dela. Eu estava assistindo, estava passando na TV, estava assistindo o primeiro Star Trek do J.J. Abrams, né? E a ficção científica, quanto mais ela aumenta a escala, mais abstrato começa a se tornar você explodir vulcano. Ou Aldebaran, né? É Aldebaran que eles explodem? Star Wars? Alderan. Aldebaran é outra coisa. É outra parada. Eles explodem a Alderan, e você fica pensando assim, tá, tem bilhões de pessoas que vivem lá, mas eu não conheço elas. Eu não vejo o rosto delas. Então, por exemplo, tem uma cena que você mencionou, Ender, que para mim também é a melhor coisa que apareceu na ficção científica em muito tempo, que eles massacram uma cidade lá, né? Eu não vou falar para quem não assistiu qual episódio que é e tal, mas aquilo ali tem mais impacto para mim do que você explodir vulcano ou você explodir Alderan e tal, porque você está vendo o rosto das pessoas que vivem naquele lugar. Você sabe o que elas sentem, você vê o medo estampado na cara delas. E isso me interessa muito mais do que essa coisa expansiva, né, que a ficção científica também trabalha.
Então, é complicado realmente trabalhar com a guerra sem você enaltecer ela de alguma forma, porque quando você trabalha com a ação, a pancadaria, o tiroteio, não sei o que e tal, você está criando um tipo de. É excitante para quem está lendo. O que vai acontecer? E tal. Mas eu quero trabalhar os aspectos dramáticos dessa situação também. Então, o que acontece com essas pessoas? Quem são esses rostos por trás do capacete de Stormtrooper, né? Quem são as pessoas que fazem parte da rebelião? Quem são as pessoas que estão do outro lado? Né? Elas têm nome, elas têm família, elas têm, né, amigos, elas têm um monte de coisa. Né? E uma maneira de trabalhar isso que eu acho interessante é justamente você ir afunilando o seu escopo até você chegar na perspectiva individual, que é o que eu tentei fazer. Eu não É, gosto de segurar o soco, né? Então, eu não gosto de literatura, eu não gosto de filmes e séries. Eu não gosto de arte que fica segurando o soco para proteger as emoções do leitor. Não estou falando que isso não tem seu mérito. Não estou falando que você também não pode procurar um tipo de literatura que você fala assim, não, eu preciso de alguma coisa confortável para mim, eu preciso de alguma coisa que seja simples, para não pensar e tal. Mas eu não gosto de escrever esse tipo de literatura. Então eu gosto de socar a cara de quem está lendo mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Né? Construindo personagens e relações entre personagens, que é o que Andor faz muito melhor do que eu, por sinal, tá? Eu não ouso me comparar, não, eu que tô comparando, né? né? Então, Mas que eu acho que faz muito legal. Põe um rosto nessas pessoas. sim. A gente agora está se encaminhando pro final da nossa conversa e eu tenho um ritual, né, que é o nosso ritual de fogo, que é onde a gente conhece o autor, conhece o seu gosto e te julga. E aqui a gente vai te julgar. Ok. Então, são perguntas papou. Tá Você bom. não precisa justificar, mas se quiser, pode também. Eu entendo que às vezes vai ter essa necessidade. Então, vamos lá. Um autor ou autora, vivo ou morto, com quem você gostaria de sentar para tomar um cafezinho. Eu tomaria um café com a Leguin, ia ser interessante bater um papo com ela. Ela é sempre minha resposta para essa pergunta. Seria. É que a Leguin ela é mais do café, assim, né? Eu não vejo a Leguin eu tomando uma breja assim no bar. Não, não. Mas seria interessante. Seria. Um personagem ou uma personagem da ficção com quem você gostaria de fazer isso também. Aí eu tomaria uma breja com o Samwise Gamgee do Senhor dos Anéis, que é o meu personagem favorito da literatura. Aí eu Bom, tomaria uma breja daquele canecão, assim, assim, dele. lá no. Olha, eu vou Né? te falar que tomar cerveja seria legal, mas eu gostaria de tomar um desses segundos, terceiros cafés da manhã dos hobbits com eles, eu gostaria. Batata, Sim, né? eu curtiria. É, qual universo da ficção você gostaria de vivenciar ou estar inserido em? Tá. Meu coração diz Valfenda, né? Meu coração diz Valfenda. Porém, eu sou uma pessoa que também gosta de ser um pouco realista. E eu faço muita questão de ter anestesia local ou geral quando eu vou no dentista. Entendeu? Ou quando eu tenho que remover um apêndice, se Deus me livre, se vier acontecer um dia. Então, eu fico pensando assim, será que tem alguma magia élfica, né, que ajuda nesse sentido? Como eu não sei, eu vou escolher a Federação dos Planetas de Star Wars, de De Star Star Trek. Trek, assim. Que ele é um lugar que eu vou assim, aqui se eu tiver uma apendicite, os caras vão cuidar de mim direitinho, entendeu? Qualquer coisa eles passam. Pô, Eles passam aquele tricorder lá e tá resolvido. Então, eu levo muito isso em consideração quando eu penso em qualidade de vida. qualidade de vida é importante, Mas concordo. essa é a minha mente falando, né? Meu coração diz Valfenda, mas a mente diz a Federação dos Planetas do Jornada nas Estrelas. Eu acho que Valfenda, se você fosse, sei lá, um elfo e tal, É, é outros 500. Mas se é, você é você, aí eu já não sei. exatamente. Vou ter uma cara e, putz, como é que faz? Já teve um apendicite agora, entendeu? Foi triste. Quero anestesia, pelo amor de Deus, entendeu? Olha, É, Senhor dos Anéis ou Nárnia? Senhor dos Anéis. Essa é fácil. Até agora acho que ninguém falou Nárnia, cara. Eu gosto de Nárnia, mas. Mas então. É, Star Trek ou Doctor Who? Star Trek. Star Wars ou Duna?
Então, eu sinto que a minha resposta devia ser Duna, né? Não, que você é um escritor intelectualizado, então você tem que dizer Duna. Mas como eu falei para vocês, né, no começo do vídeo, eu fui estragado, entendeu? Quando eu era criança. Então vai ter que ser Star Wars. Lamento. Você pode até falar, não, Duna é melhor, tá? Até concordo, mas vai ter que ser Star Wars. O coração fala, eu entendo, cara. Eu não te julgo, não. Então, Alien ou Predador? Alien. Blade Runner ou Exterminador do Futuro? Pode ser Exterminador do Futuro 2? Pode, pô, lógico. De novo, eu sinto que eu devia falar Blade Runner. Roberto, você é um escritor intelectualizado, você tem que escolher Blade Runner. Mas, gente, Exterminador do Futuro 2 Não, assim, eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, assim. eu também. E é um filme que toda vez que eu vejo, eu falo, meu Deus, como é que eles fizeram certas coisas? Eu amo Blade Runner, gente, por favor, não. Eu amo Blade Runner, é um dos meus favoritos também, mas assim, se eu tiver que escolher no meu coração, Exterminador do Futuro, Julgamento Final. Bom, Roberto, muito obrigado por ter aceitado participar. Só nós sabemos o sacrifício que envolveu todo esse projeto. Não foi sacrifício nenhum, foi um prazer, de verdade. Bom, Fico muito feliz que você tenha gostado tanto do livro, sabe? Para mim é um prazer, não teve nenhum sacrifício. Olha, de fato, eu não vou cansar de falar de quão bom seu livro é. A resenha vai vir agora também em breve. E, como eu te disse, sem dúvida, ao longo desse ano eu vou falar muito desse livro. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você conseguiu algo único aqui. E eu espero de verdade que a gente, não só a partir de você, mas de outros autores, surjam coisas com essa pegada, sabe? Uma consciência do que está sendo produzido no sentido de equilíbrio, né? E de abordar determinados temas, que eu sinto que sim falta. Mas, enfim, antes de finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo e que, se não já leram, com certeza vão ler agora seu trabalho. Pô, gente, eu estou por aí nas redes sociais, é tudo @robfideli, né? Para quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas e tal. Vai ter, sim, vai ter pelo menos mais um livro dentro desse universo, né? Que eu estou planejando, que é um livro complicado pra caramba, então eu estou no estágio de planejamento, enquanto eu escrevo outro. Dê uma olhada na minha página da Amazon também para conhecerem meus outros trabalhos. Eu falei, né, do Rosa Azul, eu falei do Espírito de Fogo, que faz parte da coletânea Fronteiras Siderais, tem conexão direta com essa história, tá? Eu não vou falar, porque aí, né, mas é um conto que está na coletânea lá. E, né, queria agradecer novamente, né, vai ter também o curso de jornalismo geek, caso alguém queira ficar de olho, tá? Eu vou anunciando nas minhas redes. Eu tô no TikTok, tô no Instagram, Twitter, quase não uso, mas estou lá também. E queria agradecer mais uma vez, Chico, por você ter me convidado, por ter conversado comigo, por ter gostado tanto do livro. Fico genuinamente muito feliz. Espero que as pessoas também leiam, também gostem. Se gostar, por favor, deixe um comentáriozinho ou as suas estrelinhas lá na Amazon, que isso ajuda a dar uma divulgada no trabalho. Bom, para quem ficou até agora, muito obrigado. Até a próxima e um grande abraço.